Oi, gente. Tem um tempinho que eu não falava sobre as eleições americanas, até porque é um assunto meio depressivo, não é? Mas tem novidades que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui brevemente. Tivemos a convenção democrata, a convenção republicana, e a notícia é que a eleição que estava muito bem encaminhada para Joe Biden, Biden estava com a frente quase de 12 pontos de diferença, dependendo da pesquisa, e essas pesquisas eram várias pesquisas diferentes. Sim, uma pesquisa só você pode descartar, mas quando nós estamos falando de 10, 15 pesquisas de instituições gabaritadas e todas têm um resultado mais ou menos parecido, isso faz sentido assim. E o pessoal aponta para a eleição de Hillary e se esquece que Hillary ganhou no voto popular na margem que as pesquisas apontavam. Ela perdeu no colégio eleitoral e também por uma margem pequena de votos. Então, não é como se as pesquisas não tivessem validade na época da eleição que teve a disputa entre Hillary e Trump. Só que, depois das duas convenções, a eleição apertou. Biden perdeu cerca de 5 pontos percentuais e nos estados chamados swing states, os estados que normalmente decidem a eleição, Biden perdeu em praticamente todos os estados swing states. Ele perdeu entre 3 a 6, 7 pontos percentuais em quase todas as pesquisas. Então, a eleição acabou de ficar mais apertada. E aí vocês podem estar se perguntando, mas André, o que foi que aconteceu na convenção democrata, na convenção republicana, para Biden perder esses votos? Olha, eu tenho uma explicação. Minha análise, vendo as duas convenções. E a minha análise aponta para o seguinte: muita gente progressista, que corresponde a mais ou menos 22%, 25% do Partido Democrata, em termos de se identificar enquanto progressista. Talvez, dependendo da pesquisa você acredita, pode chegar a 30% do Partido Democrata. Mas tinha muita gente do campo progressista, isso eu não estou falando de posicionamento, porque o posicionamento da maioria dos democratas é progressista em uma variedade de questões do povo, da população que se identifica como democrata, a maioria, por exemplo, quase que 90% defende Medicare para todos. Mas entre esses, os que se identificam com Bernie Sanders, com Elizabeth Warren, com Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren menos progressista, mas tudo bem. Com Alexandria Ocasio-Cortez, com Bernie Sanders, esse pessoal corresponde a uns 30% no máximo do Partido Democrata, ou seja, não apenas tem posições progressistas, como a maioria dos democratas, mas tem identificação com esse movimento, o que é um elemento a mais. Tudo bem, parte desse pessoal tinha uma esperança de que Biden escolhesse uma vice como Elizabeth Warren, que é considerada um pouco mais progressista. Eles também tinham esperança de ver Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e outros do movimento progressista tendo mais espaço. Acreditavam que Biden poderia ser empurrado para posições mais de esquerda. Bem, a convenção democrata destruiu tudo isso aí. Todas essas expectativas. Porque não foi só o fato do Biden escolher a Kamala Harris, que é uma pessoa queridinha de Wall Street, o mercado financeiro adora ela, e o mercado financeiro reagiu super bem à escolha da Kamala Harris. Mas não é só isso. Durante a convenção, vários republicanos anti-Trump falaram. E um deles, o John Kasich, basicamente garantiu que Biden não pode ser movido mais para a esquerda. E John Kasich é um cara que conhece Joe Biden muito bem. Colega dele do Senado, muitos anos. E nesse momento que John Kasich falou isso, que Alexandria Ocasio-Cortez, a congressista mais popular do Congresso americano, teve apenas 90 segundos para falar, enquanto John Kasich teve vários minutos, e vários republicanos, e praticamente não se discutiu nada em termos de política pública. Joe Biden não se comprometeu com Medicare para todos, que ele já disse que ia vetar, não se comprometeu com o Green New Deal, não se comprometeu com renda universal de cidadania, a única coisa que ele se comprometeu foi o aumento do salário mínimo,
coisa que na época que ele era vice do Obama, ele nunca lutou por isso. Então, a única coisa que ele se comprometeu em termos de política pública, ninguém consegue acreditar que ele vai lutar por isso. E aí, esses progressistas que estavam com essa esperança de que Biden poderia ser empurrado para a esquerda, meio que desistiram. Meio que disseram, não é que os números do Trump aumentaram. Isso é importante perceber. Foram os números do Biden que diminuíram. Especialmente quando você olha na maioria das pesquisas, foi a intenção de voto em Biden que diminuiu. O do Trump só aumenta em relação ao Biden, mas os números do Trump não melhoraram muito, não. Ou seja, o que aconteceu foi um processo de desistência do voto em Biden por causa da convenção democrata e por causa da publicidade que teve nessa convenção. O normal, quando tem uma convenção, é todo mundo ter o chamado bump da convenção, porque você está muito em evidência, e aí o normal é você melhorar nas pesquisas. Mas Joe Biden, semelhante a Hillary Clinton, é daqueles políticos que muita gente gosta em teoria. Ou seja, é um democrata assim meio aguado, meio milquetoast, meio genérico, seria melhor do que o Trump. O que é verdade. Obviamente, na maioria das questões, na imensa maioria das questões. Só que é quando você vê o Biden falando e você se lembra que ele foi o arquiteto da lei anticrime que encarcerou milhões de americanos. Você se lembra que ele trabalhou durante praticamente toda a carreira dele para empresas de cartão de crédito. Muita gente olha para ele, olha para o Trump e diz: um é horrível, o outro é horrível também. Fica sem estímulo para campanha. E alguns disseram que iam votar no Partido Verde, que tem nenhuma chance de ganhar, mas enfim. Ou disseram que estão fora do processo político. Vários, aliás. Muitos progressistas meio que nessa eleição desistiram do processo político. E isso, nesse momento, ninguém sabe o que vai acontecer até o momento da eleição, apertou a eleição. Biden tinha desgarrado de Trump porque Trump teve ele lidou com a pandemia de uma forma completamente trágica. Foi estilo Bolsonaro, minimizou, falou bobagem, disse que o povo era para botar detergente no sangue, beber detergente, quer dizer, foi uma tragédia o Trump. Mas o Biden é daqueles candidatos que é sempre melhor para ele ficar escondido, ele não aparecer. Porque quando ele aparece, normalmente o que acontece em sequência é uma rejeição dele. E foi isso que aconteceu. A convenção republicana predominantemente não ajudou o Biden, nem o Trump. A convenção republicana teve um monte de gente falando um monte de besteira. Tem inclusive uma moça que fez um discurso quase que gritando o tempo todo, que parecia saída de uma convenção de conspiracionistas da extrema-direita, uma coisa assim, sei lá, parecia filme de terror. E tiveram algumas poucas pessoas, em alguns poucos momentos da convenção republicana, que usaram a tática que usaram contra Hillary, de associar Biden ao mercado financeiro. Que é uma estratégia eficaz. Mas isso aconteceu pouco também. E os discursos da Convenção Democrata, exceto o discurso da Alexandria Ocasio-Cortez e do Bernie Sanders, foram discursos, em geral, a alma do país está em jogo, a ciência está em jogo, em geral, apelando para o emocional, sem dizer claramente para quem Biden vai governar ou para quê. E talvez porque eles não queiram esconder tanto assim que Biden tem uma política de um republicano moderado. Aliás, ele foi escolhido por Barack Obama para ser vice porque Obama queria dar um recado para o mercado financeiro e para o grande capital nos Estados Unidos que ele não seria muito radical. E o recado foi dado através do Biden. A eleição americana está em aberto. Tudo pode acontecer. Biden pode ganhar, Trump pode ganhar. Deve ser uma eleição apertada, provavelmente.
a não ser que alguma surpresa aconteça em setembro, outubro, e algum dos dois desgarre, a tendência é ser essa eleição de duas opções muito ruins, mas muito ruins mesmo, todas duas. E as pessoas ficam falando do menos pior e achando que, porque talvez não conheçam tanto sobre o Biden, acham que é uma coisa assim fácil. Eu iria sugerir vocês a pensarem assim um segundo turno entre Moro e Wilson Witzel, ou Dória e Rodrigo Maia, e se vocês acham que seria tranquilo, né? Seria uma coisa assim light para vocês. Eu acho que não seria light. Se pessoas de esquerda se verem confrontadas com a circunstância dessa, eu espero que isso não aconteça, seria muito difícil para a gente justificar o nosso voto em qualquer um deles. A gente poderia usar um raciocínio aí, mas teríamos muitas dificuldades. E eu vou fazer em breve um vídeo sobre o raciocínio do menos pior, trazendo cenários para vocês refletirem. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre a eleição americana. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e eu peço que você se inscreva não só no canal, se você gostar, mas também se você tiver interesse em comunicar com a gente, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram, todos os links estarão no comentário fixado, como estão na maioria dos comentários fixados na maioria dos vídeos. Sugiro que vocês deem uma olhada. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.